Senhor o mais forte que você puder. Aleluia. Por um momento, querido, nós estamos retornando aos trabalhos hoje. Estamos retornando ao nosso culto. Pode sentar, em nome de Jesus. Quarta-feira nós temos nosso culto de alinhamento. Amém? O GC, ele volta dia 21 de janeiro. Então tem um período ainda aí de férias. Nessa quinta-feira nós retornamos ao ensaio com o Ministério de Louvor. Domingo nós temos 8 horas o nosso culto pocket. E 9h30 o nosso culto de oração. E 9h30 o nosso culto de celebração, de adoração. Nós retornamos com as orações às quintas-feiras no dia 23 de janeiro. Amém? Então dia 23 nós retornamos com a nossa oração de quinta-feira de manhã. Querido, dia 14 de janeiro, preste atenção, toda a liderança da igreja, departamento, GC, todos, não, isso pode deixar, obrigado, todos, nós temos reunião às 19h30, queridos, você não pode faltar. Então é compromisso, marque na sua agenda. Nós precisamos definir algumas coisas da agenda da igreja de 2025 e a visão do trabalho que nós vamos seguir. Amém? Vamos lá. Estou com saudade de pregar para vocês. Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35 em diante. Todos entenderam os avisos? Amém? Qualquer coisa depois, irmão, a gente manda no grupo da igreja. Amanhã a gente manda no grupo da igreja. Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. É um texto conhecido, como toda a Bíblia é, mas é um texto que, particularmente, Deus fala muito comigo. Diz assim, quem encontrou diz amém? Quem não encontrou é só olhar para cima, já está aí no telão. Naquele dia, ao entardecer, disse ele aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam, levantando-se um forte vendaval e as ondas se lançando sobre o barco, de forma que este ia enchendo de água, e Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou-se e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Feche seus olhos por um momento. Pai, eu te agradeço, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos ajudado. Senhor, continue falando conosco. Fale ao nosso coração, Senhor. Não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Em o nome de Jesus. Pode se sentar louvando e engrandecendo o nome santo de Jesus? Aleluia. Querido, iniciamos mais um ano para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós já vencemos todos os prognósticos que diziam que a Terra iria acabar no ano de 2000. Quem
é dos anos 90 para baixo, lembra disso. Que em 2000 e tudo ia acabar. A gente já está em 2025, querido. Quem dá a última palavra é só Deus. Entramos mais um ano e toda entrada de ano, toda mudança de ciclo nos gera expectativa. E nós temos sempre as melhores expectativas. A gente tem expectativa profissional, a gente tem ideias, mudanças que precisamos fazer profissionalmente falando. Nós temos as ideias e mudanças que precisamos fazer em nossa família. Nós temos a nossa mudança, a nossa reconstrução individual, como pessoa, como servo de Deus, que nós precisamos fazer. Nós temos as mudanças que nós queremos fazer também como o nosso ministério particular. Querido, e essas mudanças, elas geram grandes expectativas. Nós viramos um ano e o nosso relógio biológico parece que deixa todo o cansaço para trás e se inicia um ano novo. Mas tem algo que nós precisamos ter por maturidade e entender. Que lutas, provações, nós vamos ter em qualquer ano. Porque parece que quando se inicia o ano, quando vem a primeira muralha, nós desfalecemos. Parece que toda aquela motivação que nos animou, parece que acaba. E quando não, são as mesmas muralhas que nós tínhamos que transpor no ano de 2024. Porque deixa eu te dizer uma coisa, o ano mudou. Mas se você não mudar junto com o ano, as mesmas dificuldades vão existir. Porque as mesmas batalhas que estão sendo travadas, as lutas que estão sendo batalhadas, elas ainda existem. Porque nós precisamos da mesma forma levar o pão para nossa casa, nós precisamos honrar com os nossos compromissos, nós temos uma família para conduzir, filhos para ensinar, nós temos um ministério para servir, e todas essas coisas são as mesmas de todos os anos que você tem enfrentado. Mas a alteração de ano, ela não apaga as suas responsabilidades ou as suas dificuldades. A alteração de ano, alteração de ciclo, faz com que você entenda que essa motivação que você está sentindo agora, nesse início de ano, ela precisa perdurar. Porque ela vem de dentro de você, você conseguiu se motivar. Então, agora você precisa continuar se motivando para as lutas que você vai enfrentar. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não dá uma ordem cronológica para o acontecimento que nós lemos agora. A Bíblia não diz que Jesus estava fazendo tal coisa e depois foi para o mar. Até mesmo Lucas vai descrever a mesma história e ele coloca um texto antecedendo, uma introdução antecedendo a isso. Ele diz, em algum dia, Jesus disse, vamos para o outro lado. Porque a Bíblia não está de forma cronológica. A gente não sabe o que Jesus estava de fato fazendo antes. Nós sabemos o que Marcos descreve no capítulo de número 3. E ele vai falar sobre algumas coisas que Jesus vai ensinar. E uma delas é até um pouco tanto quanto estranha. Porque ele vai dizer que Jesus chegou para pregar na praia. E tinha uma multidão com ele. Porém, a sua família, sua mãe e seus irmãos, chegam um pouco mais tarde. E os discípulos foram falar para ele, dizer, Senhor, sua mãe e os seus irmãos acabaram de chegar, aonde que nós colocamos? Nós temos que colocar mais para frente, não tem mais espaço lá para trás. E ele diz, a minha família é quem obedece o meu pai. É um tanto quanto desafiador o texto que Jesus diz isso, porque ele vai dizer para a mãe e para os irmãos que chegaram atrasados, que eles não vão sentar na janelinha, porque fazem parte do parentesco dele. Muito pelo contrário, que quem é família de Cristo é aquele que o obedece. E sobre essa obediência nós temos que atentar ao texto que nós lemos. Deixa eu te explicar uma coisa.
Para você se situar sobre a região, o Lago da Galileia, ou como era também conhecido como Mar da Galileia, Lago de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, ambos são o Mar da Galileia, ou Lago da Galileia, porque não é um mar, é uma lagoa, que é abastecida por um rio chamado Jordão, que deságua quando transborda nessa lagoa. O Lago da Galileia chamava-se mar porque era muito grande. Tinha mais ou menos 168 quilômetros quadrados, mais ou menos 14 quilômetros de largura e 19 quilômetros de comprimento. Ele tem 48 metros hoje de profundidade, mas não se sabe naquela época. Mas 48 metros é muito profundo. Não é qualquer profundidade. Por isso que todas as tempestades que acontecem na região em que eles estão no Mar da Galileia, eles tinham medo. Porque tem um outro fato que a Bíblia não narra, mas a geografia nos ensina, que o Mar da Galileia, ele está 291 metros abaixo do nível do mar. A Galileia está 291 metros abaixo do nível do mar. Então, boiar no Mar da Galileia é impossível, porque a gravidade é mais pesada. Então, quando se acontece uma tempestade naquele local, naquele ambiente, eles se amedrontam. Mesmo com sabedoria para navegação, eles têm medo, porque 48 metros afoga qualquer pessoa. A Bíblia vai dizer que Jesus chega um dia e dá uma ordem e libera uma palavra sobre a vida deles. Vamos para o outro lado. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Fala, meu irmão, toda partida tem destino. Mesmo que você não saiba onde vai dar, mas toda partida tem destino. Ninguém viaja sem destino, ninguém sai de um lugar sem um destino. Em algum lugar você vai parar. A Bíblia vai dizer que Abraão não sabia para onde ele iria com a sua família, mas a Bíblia não vai dizer que ele não tinha um destino. Ele tinha um destino. Deus tinha prometido uma terra, a terra dos cananeus, a terra de Caná, que era a terra ou o lugar aonde estava a Galileia. Eles tinham um objetivo. Canaã era o alvo. Deixa eu te explicar uma coisa. Todo mundo, quando parte, tem um destino, mesmo que não saiba. Mas tem um destino. Querido, se na sua vida Deus te tirou de um lugar, você saiu de um lugar, talvez você ainda não se encontrou, ainda não sabe para onde você está indo, mas deixa eu te explicar uma coisa. Você tem um destino. Deus marcou um destino para você. Nenhuma viagem é para lugar nenhum. Você não vaga perdido em canto nenhum quando você está com Cristo. Você tem um destino. A Bíblia diz que Jesus não fala o que ele vai fazer lá do outro lado, mas ele fala e dá uma ordem. Vamos para o outro lado. Olha para o irmão que está do seu lado, diz para ele, fala, meu irmão, se Deus falou, faça. Mesmo que você não entenda, em João vai dizer que o que o Senhor faz agora nós não entendemos, mas amanhã nós vamos entender. Se Deus nos tirou de um lugar, se Deus colocou a gente em alguma situação, se Deus fez a gente dar uma partida em alguma coisa, querido, quer dizer que nós temos um destino, nós temos um local que nós vamos abrigar, que nós vamos possuir. Deixa eu te falar uma coisa, nenhuma jornada é sem destino. Jesus não vai falar para alguém, sai, e vai abandonar essa pessoa. Não, muito pelo contrário. Tudo que Deus faz, existe um destino, existe um ponto de chegada. Aqueles jovens, eles ouvem a ordem, ajuntam barcos e começam a navegar na Galileia.
Querido, cerca de 14 quilômetros, ou nós não sabemos qual é a ponta que ele está indo, ou no máximo 19 quilômetros de navegação, não dá muito tempo. Se você for de carro a 100 por hora, vai dar em torno de 14, 15 minutos. Se você for de barco motorizado, a mais ou menos 60 nós, vai dar 40 minutos. Mas se você for de barco de pesca, como eles foram, no remo, vai dar em torno de 3 horas essa viagem. 3 horas é uma viagem considerável. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam no meio do lago, quando eles chegaram no ponto mais fundo, aonde não dava mais para ver o que estava para trás, e nem o que estava para frente, uma tempestade sobreveio sobre o barco e começou a amedrontar a todos. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas e Mateus que a água começou a entrar dentro do barco, que o barco começou a ficar mais pesado do que de costume, e o barco começou a querer vir a pique, começou a querer afundar. Olha para o irmão que está do seu lado, fala para ele: meu irmão, mesmo nesse momento, se você deu partida, você tem um destino. Quando chega na dificuldade, quando parece que o barco vai afundar, quando quem não tem o mesmo objetivo começa já a saltar, quando os marinheiros começam a dizer para você: olha, começa a lançar tudo para fora, porque nós precisamos aliviar o peso, a água já está dentro do barco. Quando você começa a se molhar e nem está no mar nadando, você ainda tem um destino. Você ainda tem um ponto de partida. Você ainda tem uma palavra, você ainda tem um objetivo. O problema é que nesse momento nós parecemos que esquecemos de tudo. Esquecemos da palavra, esquecemos quem somos e esquecemos quem temos no barco. Nós apagamos, nós esquecemos de tudo. Nós paramos, parece que dá um branco, parece que tudo que nós acreditamos até o momento já não vale mais nada, que tudo que nós passamos até o momento já não vale mais nada, parece que todos os testemunhos que já contamos parecem apenas histórias, porque a nossa fé parece que não alcança mais aquilo que já foi dito que nós iríamos alcançar. Querido, deixa eu te explicar uma questão teológica desse texto. Esse barco era impossível naufragar. Não é nem uma questão de, mas Jesus estava dentro dele. Não é só por isso. Não é nem pelo poder que Jesus tem, e que a gente viu que ele apaziguou a tempestade e o mar. Não, mas é por uma questão de profecia. Jesus não foi profetizado que iria morrer afogado. Esse barco não iria afundar, de maneira alguma. Segundo ponto é que Jesus não pegou pessoas que não sabiam navegar para fazer isso. A Bíblia vai dizer que 5 dos 12, eles eram pescadores. Querido, se tem alguém que conhece o mar, é um pescador. Eles sabiam o que eles estavam fazendo e sabiam qual era a capacidade do barco e a sua própria capacidade. Jesus não pegou apenas
publicanos como Mateus, enfiou dentro de um barco e disse para navegar no meio de uma tempestade. Não, Jesus não fez isso. Porque deixa eu te explicar uma coisa, Jesus não vai te colocar em uma situação que você não consiga passar. Por mais que no momento da situação, você nem lembre aquilo que você sabe, como você vai fazer, ou qualquer outra coisa, Deus não vai te colocar em uma situação que você não consiga navegar. Jesus chamou os discípulos, e dentre eles 5 tinham conhecimento muito bem do mar, e um deles tinha até uma empresa de pesca chamado Pedro. Pedro sabia o que o mar era capaz de fazer. Pedro conhecia o mar da Galileia com a palma da mão. Porque deixa eu te explicar uma coisa. No Império Romano, e eles conquistaram Jerusalém por volta de 120 a.C., não se podia um judeu abrir uma empresa, por exemplo. Eu não poderia, dentro de Israel, no tempo de Jesus, eu não poderia decidir qual seria a minha profissão. Minha profissão tinha que ser a mesma do meu pai. E é assim que tinha que se seguir. Então, quando Pedro se apresenta como pescador, ele não tinha uma empresa que ele montou, que ele foi aprender no mar. Ele nasceu no mar. O pai dele já era pescador, o seu avô já era pescador. São 120 anos de história. No mínimo, nós nem sabemos dos antepassados. Pedro conhecia o mar da Galileia com a palma da mão, porque toda a sua pesca estava sobre aquele mar. E deixa eu te dizer que em 23 anos, que era em torno que Pedro tinha, ele já tinha passado algumas tempestades naquele lugar. Algumas tempestades já tinham acontecido. Só que naquele dia, a Bíblia diz que todos se desesperaram. Olha para o irmão que está do seu lado, olha nos olhos dele. Fala, meu irmão, o lugar que você está, que você não está vendo saída, você está capacitado para enfrentar. Não, pastor, eu não estou vendo, eu não estou conseguindo. Não, querido, Deus não te escolheu, não te colocou no meio desse mar sem que você saiba como fazer com isso. Mas é uma dificuldade, é uma dificuldade. Mas todas as dificuldades que você já enfrentou até hoje já te capacitaram para enfrentar mais essa. Tudo que você viveu até hoje já te capacitou para você enfrentar mais esse. E não somente isso, no meio de uma tempestade, terceira coisa que você precisa saber, é quem está no seu barco. Diz que a tempestade não acordou Jesus. E Marcos vai a mais fundo dizer que ele estava dormindo em um travesseiro. Primeira coisa, não era comum ter travesseiros naquela época. Só tinha travesseiro quem era extremamente rico, quem tinha muito dinheiro. Porque eles acreditavam que travesseiro era para você dormir tranquilo. E quem é pobre não tinha tranquilidade. Jesus manda atravessar. Me põe um travesseiro debaixo do braço e entra dentro do barco. E na polpa, olha para o irmão, na polpa, ele dormiu. Querido, a polpa é o lugar que mais balança um barco. Que no meio de uma tempestade,
já tinha revirado Jesus do avesso. Mas ele estava tranquilo. Por que ele estava tranquilo? Porque deixa eu te dizer uma coisa. Pensa comigo. Nós, com Cristo no barco, ficamos tranquilos. Por quê? Porque Cristo pode. Amém? Sim ou não? Nós ficamos tranquilos. Mas por que Jesus estava tranquilo? Porque vamos ter o olhar inverso. Jesus, os discípulos estavam vendo Jesus. Eles poderiam ficar tranquilos. Jesus estava vendo os discípulos. Jesus podia ficar tranquilo? Querido, existem momentos e situações que nós passamos e muitos deles nós acreditamos que estamos sozinhos, acreditamos que o céu não responde, acreditamos que o céu não fala mais nada, acreditamos que Deus talvez nem conosco está. No meio de uma tempestade, onde o barco estava cheio de água, vindo a pique, na polpa Jesus estava tranquilamente sobre um travesseiro, dormindo. Ele não estava ajudando a remar, ele não estava comandando o barco, ele não estava dizendo o que eles tinham que fazer. Sabe por quê? Porque ele já tinha dado uma ordem. E ele sabia que o executor da ordem era capaz de atravessar aquele barco para o outro lado. Querido, às vezes nós olhamos para nós e achamos que acabou, que nós já estamos destruídos. Mas Jesus não responde, Jesus não fala, Jesus não aparece, Jesus não faz o milagre, querido, porque existem momentos que Jesus precisa ficar quieto. A ordem foi dada, o marinheiro está navegando. Você tem o destino e você tem a capacidade, mas pastor, me falta fé. Querido, aonde a sua fé não alcançar, a sua obediência precisa te levar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, fala: meu irmão, aonde a sua fé não alcançar, a sua obediência precisa te levar. Querido, não estou vendo nada, não está acontecendo nada, Jesus está em silêncio. Obedece. Mas o que eu vou fazer, pastor? Eu não sei o que eu vou fazer. Ei, querido, faz o que você sabe e obedece. Se ele disse que vai ir para o outro lado, vai para o outro lado. Não importa a tempestade, não importa o mar, não importa a situação do mar da Galileia, se é fundo, se é denso, se está abaixo do nível do mar, não importa o que está acontecendo, se ele te deu o destino. Nem sempre a nossa fé alcança o que nós estamos vivendo. Existem dois tipos de fé que a Bíblia relata. Existe a fé salvadora, como Calvino vai denominar, que é a fé em Cristo Jesus, a fé de acreditar em sua história, a fé de acreditar que Ele é o nosso Salvador, a fé de acreditar que Ele está preparando o lugar, e quando chegar o momento certo, se o céu não abrir ou o meu sopro de vida acabar, eu vou me encontrar com Ele. Isso é fé. Mas existe uma segunda fé, que um pouquinho antes do texto que nós lemos, Jesus vai ensinar. A fé igual um grão de mostarda. Deixa eu te explicar uma coisa. Vamos pegar a cronologia do livro de Marcos. A Bíblia vai dizer que Jesus conta duas histórias e ensina duas coisas para eles. A primeira coisa, Jesus estava na praia, uma multidão estava apertando, a sua família chegou e ele diz: olha, minha família é quem me obedece. Então, se eles tivessem ouvido
que eu estava vindo para a praia, eles tinham que ser o primeiro a vir. Aqui não tem vantagem para ninguém. Quem parou para me ouvir vai ser abençoado, é digno da minha família. Segunda coisa que Jesus ensina na cronologia de Marcos, que existe uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu não sei se você sabe, mas o grão de mostarda é a semente menor que existe no nosso mundo. É a menor semente que existe. E a árvore da mostarda, ela não só é grande de altura, mas as suas raízes chegam a 25 metros. A Bíblia não está dizendo que a gente não tem fé nenhuma, ou que a pequena fé que a gente tiver, a gente faz um monte transportar. A Bíblia está dizendo que quem tem raiz, quem já cresceu e tem raiz, consegue fazer os montes se transportarem. A Bíblia está dizendo que aquele que se enraiza nele, aquele que está nele, e Jesus vai ensinar, aquele que está em mim, aquele que está enxertado na videira, esse dá fruto. Então a Bíblia vai dizer que não é a menor fé que faz o monte transportar, não, é a fé enraizada, é aquilo que germinou, aquilo que cresceu, que tomou conhecimento primeiro para baixo. E deixa eu te falar uma coisa, a árvore da mostarda, para você começar a ver os seus ramos, demora mais ou menos uns 20 anos. Não é uma fé que é rápido de se conquistar, mas aquele que tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus ensina, vai dizer aos montes, se transportem, e eles vão se transportar. A Bíblia ensina as duas armas que você precisa no dia mal. Antes de acontecer a tempestade, Jesus falou isso. Jesus não deixou eles passarem pela tempestade sem saber o que fazer. Eles sabiam o que precisava ser feito. O que você está passando nos dias de hoje, você sabe o que precisa ser feito. Você pode estar perdido, desesperado com as águas, desesperado com as ondas, mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo aquilo que Jesus já falou para você serve para esse momento que você está vivendo agora. Jesus explica primeiro sobre fé, Jesus explica sobre obediência. Jesus diz para eles, olha, aqueles que creem em mim, eles me obedecem, e esses que me obedecem são a minha família. E aquele que tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, esse pode transportar monte. Depois disso, Jesus colocou todos eles dentro de um barco e enviou direto para uma tempestade. Porque tudo que nós aprendemos precisa ser provado. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala, meu irmão, tudo que você aprende precisa ser provado. Jesus não largou ninguém, Jesus deu arma. Jesus não abandonou ninguém no meio do mar, Jesus deu armas. E com as armas que Jesus deu, Jesus podia ficar tranquilo no barco. E querido, existem momentos na nossa vida que Jesus vai ficar quieto no barco. E deixa eu te falar uma coisa, Jesus não fica quieto quando estamos errados. Jesus fica quieto quando estamos no caminho certo. Porque quando estamos no caminho errado, o Espírito Santo tenta a qualquer custo, a qualquer maneira, a todo momento, nos converter, voltar, transformar, virar o caminho, virar o rumo do barco. Jesus tenta qualquer coisa. Mas quando estamos no caminho certo, Ele pode ficar quieto, porque Ele já deu as armas. Você já ouviu tudo o que você precisava para vencer a situação que você está enfrentando. Querido, não existe pregação em vão, não existe palavra em vão, não existe culto que não fala com você. Tudo serve para você. Pode não servir agora, mas amanhã vai servir.
Jesus não vai te colocar em um ambiente que precisa da sua fé sem Ele ter te explicado o que é fé antes. Jesus não vai te colocar num ambiente que depende da sua obediência sem ter te explicado o que era obedecer antes. Se você sabe o que é fé, você sabe o que é obedecer, você sabe o que tem que fazer no meio da tempestade. Olha para a pessoa que está do seu lado, fala para ele, fala, irmão, aonde a sua fé falta, a sua obediência pode te levar. O problema é que nós estamos em um tempo que nós somos sentimentais demais. E até para obedecer nós precisamos sentir. Se eu não sentir, eu não obedeço. Se eu não sentir, eu não sigo. Se eu não sentir, eu não faço. Mas quem disse que você precisa sentir? Obediência não vem por sentimento, obediência vem por razão. Você obedece porque você sabe o que é o certo. Você obedece porque você sabe quem é o seu Pai. Você sabe quem é Cristo. Você sabe quem é Deus. Você sabe em qual obra Ele vai estar e qual obra Ele não vai estar. Você sabe o que é correto e os caminhos que você tem. Mas você, mas esse Espírito Santo não fez eu sentir. Deus não levantou pessoas para falar comigo. Ei, querido, Ele está quieto no barco. Você já tem as armas e você precisa aprender a obedecer. Porque é a obediência que vai te levar à bênção. É a obediência que vai te levar ao mar calmo. É a obediência que vai te levar à bonança. É a obediência que vai fazer o seu caminho prosperar. A Bíblia vai dizer que a obediência ela gera bênção, mas ao contrário disso gera maldição. Nós precisamos entender que aonde a nossa fé não alcança, e muitas vezes nossa fé não alcança, muitas coisas que passamos a nossa fé não vê fim. Deixa eu te dizer uma coisa, a obediência vai fazer você chegar. Quando você não conseguir alcançar a sua continuidade no caminho, a sua obediência vai fazer você continuar no caminho. Quando a sua fé não alcançar o milagre, a sua obediência vai fazer você andar num caminho de milagre. Quando a sua fé não alcançar o impossível, a sua obediência vai te levar direto para o impossível. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, algo vai acontecer, mesmo que a sua fé falhar, mas a sua obediência, ela precisa continuar. Querido, nós não sentimos para acontecer algo. Não. Avivamento não se começa no sentir. Avivamento se começa no reconhecer que há alguma coisa morta. Querido, no meio da tempestade, Jesus vai dormir. Porque Ele já te deu o destino, a travessa. Ele não pegou qualquer pessoa para viver o que você está vivendo. Ele pegou você. Alguém que tem experiência já de outras lutas, de outras guerras, de outras tempestades, para viver o que está vivendo. Agora, está pensando em desistir? A sua fé não alcança? Está pensando em parar? A sua obediência precisa assumir o leme agora. A sua obediência precisa assumir o leme. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala, meu irmão, a sua obediência precisa assumir o controle do barco. A sua obediência precisa assumir o controle do barco. Ah, mas eu não sei se vai acontecer, mas eu tenho uma palavra e eu vou continuar, mesmo que eu morra. Mas eu não vou morrer perdido.
eu tenho uma palavra e eu vou obedecer. Mesmo que doa, mesmo que sangre, mesmo eu não sei o que pode acontecer no meio do caminho, mas quem tem destino não pega atalho, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você chegou aqui e a sua fé está um tanto quanto abalada. A motivação do novo ano está até legal, mas a sua fé está um tanto quanto abalada. Você tem até esperança, mas não sabe nem no que, porque a sua fé não está alcançando o que pode acontecer. Mas esse não é um problema, a não ser que a sua obediência falhe. A sua obediência não pode falhar. Ela precisa assumir o controle da sua mente, ela precisa assumir o controle do seu coração, ela precisa assumir o controle do seu culto. Existem pessoas que estão sendo movidas apenas por emoção, apenas por sentimental. Ei, querido, sentimental não é fé também não. O que faz continuar é a obediência. É para atravessar? Vamos atravessar. Está no meio da tempestade, mas vamos atravessar. A Bíblia diz que eles sabiam quem estava no barco, e Jesus não disse para eles: olha, homens de pequena fé, porque despertaram ele. Jesus disse: homens de pequena fé, porque como eles não esperavam que o vento e o mar acalmasse com Jesus no barco. Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala: meu irmão, você está esperando pouco de quem pode fazer muito. Ei, querido, não é homens de pequena fé porque chamaram Cristo. Cristo não ficou irritado porque chamaram ele no meio de uma tempestade. Eles clamaram o nome certo. Eles tinham destino, eles sabiam quem estava no barco. Eles chamaram quando precisaram. Mas a fé falhou, porque eles esperavam menos do que a tempestade se acalmar no poder da palavra dele. Mas a obediência fez eles atravessarem o mar. Querido, nem sempre nossa fé vai ser 100%. Nem sempre a motivação vai estar lá em cima. Vai ter momentos que nós vamos querer desistir, que o nosso emocional vai estar abalado. As dores, as frustrações, muitas das vezes o fracasso daquilo que nós queríamos que acontecesse na nossa vida, o fracasso da vida que nós queríamos estar vivendo, pode até nos tentar fazer desistir, mas nós temos uma palavra, e a obediência vai fazer a gente alcançar o destino. A Bíblia vai dizer que Jesus no último momento, nas últimas horas de vida, ele decidiu cear com todos eles. E no momento da ceia, Jesus disse que estava chegando a sua hora, que o Filho do Homem seria entregue, e que estava chegando o momento da sua morte. A Bíblia diz que naquele momento Judas sai da mesa, vai trair Jesus. Jesus termina de cear com os discípulos e parte para o Getsemane. No Getsemane, Jesus estava tão angustiado que o seu suor se transformou em sangue. Os vasos sanguíneos começaram a estourar e ele começou a pingar sangue. E naquele momento ele pede para os discípulos: olha, estejam comigo mais um momento, velem por mim, orem por mim. E ele se recusa para orar, e quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Na maior tempestade de Cristo, os discípulos dormiram. A Bíblia diz que Jesus acorda, e quando acorda, os soldados já estão vindo para o prender.
Naquele momento Pedro se desespera, puxa a espada e corta a orelha de Malco. Mas deixa eu te falar uma coisa, o mesmo Jesus que minutos antes estava orando para Deus, dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Ele vai até o chão, pega a orelha e cola a orelha de Malco e diz: Pedro, se viver pela espada, você vai morrer. Ele olha para Judas e diz: amigo, o que faz aqui? E Jesus se entrega na sua maior tempestade. Jesus decide obedecer. Ninguém tinha sofrido dor tamanha dessa forma, mas Jesus decidiu obedecer. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós temos um mestre que nos capacita, que nos ensina, que nos direciona, que está dentro do barco e que não esqueceu de nós quando a tempestade começou a pegar. Nós estamos aqui porque um Jesus, no momento em que poderia, livro de Lucas vai dizer: eu poderia chamar uma legião de anjos e o meu Pai mandaria, mas eu não quero. Querido, antes de nós participarmos da ceia, antes de entendermos este momento, eu gostaria que você fechasse seus olhos por um minuto. E entendesse que você não está sozinho, que você não está sozinha. Que você entendesse que o Senhor não te abandonou no meio do barco, Ele não te abandonou no meio de uma tempestade, Ele não te abandonou sem saber o que fazer. Você já foi munido de armas para isso. Ele está quieto porque Ele sabe que você vai conseguir. Mas talvez você chegou hoje pronto a desistir. E toda desistência tem indícios. Ninguém desiste do nada. Só que o único que pode decidir, escolher, obedecer é você. E a ordem você sabe que não é para parar, é para continuar. Mas pastor, continuar fazendo o quê? Remando, tirando água do barco, fazendo o que você sabe fazer, porque acalmar a tempestade Ele sabe, e o momento certo Ele faz. Mas você precisa obedecer. Então nesse momento eu quero orar para você. Eu gostaria que todos, se pudessem, se colocassem de pé nessa manhã.